paz de Jesus, amor de Maria, a causa da nossa alegria. Então quero iniciar hoje um tutorial onde estarei falando sobre esse assunto que é bem interessante, como pregar com a Bíblia. Resolvi fazer esse tutorial para ajudar a muitos irmãos que estão iniciando aí no Ministério da Pregação. Para quem não me conhece, eu me chamo Dário, sou do Ministério da Pregação da Renovação Carismática há 17 anos, onde coordenei esse ministério por um tempo e resolvi então usar um pouco dessa experiência e um material que eu fiz há muito tempo, esse material, mas resolvi partilhar com vocês e tentar aí ajudar os irmãos. Nesse tutorial nós vamos ter algumas aulas, porque só uma não vai ser suficiente. Daí nós vamos estar trabalhando em cima de algumas Bíblias, como extrair a mensagem da Bíblia. Existem dois roteiros de pregações, dois tipos de pregação querigmática que nós podemos fazer, que é aquela de um texto, como esse que eu vou estar usando aqui, esmiuçando com vocês, Zaqueu lá, Lucas 19, de 1 a 9. Então nós vamos estar aquele quadro, como nós dizemos, vamos estar trabalhando um quadro. O outro seria de um tema, como o amor de Deus, o pecado, a salvação. São temas querigmáticos também que a gente vai estar procurando dentro da palavra e construindo uma pregação com ela dentro daquele material que já é bem conhecido, que nós vamos estar esmiuçando ele aqui também. E nesse viés existe também um outro tema, que são temas livres. Por exemplo, um tema que uma vez me deram que eu achei bem interessante: jovem em busca de Deus, né? Até acredito que um dia eu posso estar construindo um material em cima dessa pregação, que é bem interessante. Às vezes nós também podemos pegar um trecho de uma música. Um tempo atrás me deram uma pregação que o tema era Já Não Quero Ser Igual. Achei muito interessante, de uma música bem conhecida nossa, que é a música Renova-me. Já não quero ser igual. E fui ler, estudar e rezar, e achei uma palavra que para aquela ocasião encaixou muito bem, e está lá em Efésios 5, de 8, me recordo bem, 21 mais ou menos. Bem interessante a palavra. Então nós podemos estar construindo tudo isso, mas vamos falar da palavra então, né? O que é que faz a Bíblia ser atual para nós, né? É bem interessante isso, irmãos, porque a Bíblia, ela não é um livro que foi escrito para ser um livro de história e contar a história simplesmente, mas é um livro baseado na relação das pessoas entre si, das pessoas com Deus, principalmente em relação a Deus. E aí nós temos uma história dentro da Bíblia, né? E temos a história da Bíblia também até chegar até nós, e os tantos exemplares que nos ajudam a ter uma compreensão maior da palavra de Deus, que é o que nós vamos discorrer nessa formação, né? Então eu utilizo um método onde eu utilizo 5 exemplares da Bíblia: a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Ave Maria, a Bíblia Pastoral, a Bíblia do Peregrino de Estudo e a Bíblia Tebe de Estudo, né? A Bíblia de Jerusalém é assim chamada por ser fruto de estudos feitos pela Escola Bíblica de Jerusalém. Inclui as mais recentes atribuições das ciências bíblicas. A tradução segue rigorosamente os originais hebraico, aramaico e grego. Existe a contextualização histórica dentro do ambiente físico, ambiental e cultural relativo à época em que cada livro foi escrito. Para tanto, participaram os mais diversos pesquisadores, historiadores, arqueólogos, lexicógrafos, linguistas, teólogos, exegetas, cientistas sociais, geógrafos e cartógrafos. Conta com a vantagem das introduções e notas científicas. É considerada atualmente pela maioria dos linguistas como uma das melhores Bíblias de estudo. E realmente é uma Bíblia muito, muito fascinante. Quando eu tive contato com essa Bíblia bem no início da minha caminhada, eu fiquei fascinado
E eu passava de 5 horas, eu só era estudante na época, ia para a igreja para fazer minha oração pessoal, reduzia um tempo da oração pessoal, acabava entrando no estudo e levava a Bíblia Ave Maria e a Bíblia Pastoral também. E fui desenvolvendo, que é algo que é até muito utilizado, acho que praticamente todo mundo que prega a palavra de Deus se utiliza desses meios, né? Mas acredito que essa contribuição agora vai ser importante. E é interessante também quando a gente fala aqui também da palavra, que ela foi escrita no hebraico, no aramaico e no grego, é que a Bíblia ela tem uma grande distância em relação a nós, e uma das coisas que a faz ser atual é justamente o fato da Bíblia ter sido escrita na história das pessoas com Deus. As pessoas naquela época eram iguais a nós nas características humanas. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí também nós temos a Bíblia Ave Maria, que é uma versão da Bíblia cristã publicada pela editora Ave Maria, traduzida também dos originais hebraico, grego e aramaico pelos monges beneditinos de Marais de Souza, Bélgica. Tem uma linguagem orante da palavra. A Bíblia Ave Maria foi editada pela primeira vez em 1959 pelos missionários do Imaculado Coração de Maria, sendo a primeira Bíblia católica publicada no Brasil, com poucas notas de rodapé, tem uma linguagem relativamente coloquial, porém sem prejuízo para a compreensão dos aspectos históricos e culturais. É bem interessante quando ele fala que foi a primeira Bíblia católica traduzida para o Brasil. É justamente por isso que na renovação carismática e no movimento carismático no Brasil como um todo, a Bíblia Ave Maria é muito utilizada. Daí ela ajudou a formatar a linguagem, as expressões, até mesmo as palavras como nós usamos. Quando citamos textos bíblicos, usamos a linguagem da Bíblia Ave Maria, porque quando a renovação carismática surgiu no Brasil, chegou no Brasil na verdade, pelo padre Haroldo Ranz, então na época seminarista, já se tornando diácono, o padre Eduardo Douglas de hoje, e se disseminou pelo Brasil. A Bíblia que existia era essa, graças a Deus, e muito providencial, porque ela é muito aquilo que é o carisma da renovação carismática, o jeito de ser, o jeito de orar, o jeito de se expressar, de falar com Deus e entre os irmãos. É uma irmã fraterna, a Bíblia Ave Maria. E aí nós temos também a Bíblia da edição pastoral, que é uma tradução da Bíblia Católica feita pela editora Paulus, diferentemente de outras traduções publicadas pela mesma editora, é voltada para o uso devocional de leigos, possuindo por isso mesmo um texto simplificado de leitura razoavelmente fácil, possui notas de rodapé e introduções aos livros bíblicos baseados na perspectiva da teologia da libertação. Existem algumas questões em relação à Bíblia Pastoral que realmente até existem algumas indicações, e vocês podem entrar em alguns sites, vocês vão ver textos, falando sobre alguns pontos na Bíblia Pastoral que precisariam ser mais ampliados e melhorados, como por exemplo a parte que fala da ressurreição, que é o centro da fé cristã católica. A nota de rodapé é muito resumida. Já em outros pontos mais voltados para a linguagem do social que eles conseguem dar em alguns textos da palavra, é dado uma ênfase maior, Então, nesse aspecto. Mas é uma Bíblia muito boa, a gente consegue ter uma visão muito ampliada, ajuda bastante. Esses 3 exemplares que fosse que eu comecei a utilizar, eu até gosto de dizer assim, é como se você estivesse escutando a mesma leitura da Bíblia de pessoas distintas, um poeta, um cientista e um sindicalista, É bem interessante, nos ajuda a alargar a visão em relação aos textos da palavra. E uma outra Bíblia que eu descobri depois é a Bíblia do Peregrino. Eu uso a Bíblia de estudo do Peregrino, que é uma Bíblia muito boa também, que foi traduzida pelo jesuíta, o maior colaborador dela, que é Luiz Alonso, eu não sei expressar esse nome aí. Esta Bíblia se
destaca pela tradução idiomática, ou seja, não pela transposição mecânica das palavras hebraica, aramaicas e grega para a linguagem moderna, mas por equivalentes de dinâmicas proporcionais. Eles fizeram uma tradução não levando em consideração só traduzir de uma língua para outra, mas levando em consideração essas equivalências dinâmicas proporcionais. É bem interessante, existe um espírito maior debruçado sobre a tradução dessa Bíblia. E eu uso até mesmo mais essas Bíblias de estudo, não só pelo texto, mas muito mais pelas introduções dos livros, as notas de rodapé e as referências laterais, que depois eu vou estar falando sobre ela, até colocar aí uma imagem para vocês estarem vendo como que essas Bíblias são no seu contexto. E até digo que muitas pessoas falam, mas essas Bíblias são caras, essas Bíblias... Não, elas não são caras. Por exemplo, um tempo aí eu inventei de comprar um violão, e o dinheiro desse violão dava para me comprar essas 5 Bíblias. Um tecladista de um grupo de oração, às vezes chega a ter um teclado que custa 3.000 ou mais, né? Estou colocando aqui muito a minha realidade, né? E 5 Bíblias dessas e outros materiais de estudo custam até menos, né? Hoje nós temos aí o advento dos cartões, né? O fiado moderno, que dá para a gente adquirir esse material com mais facilidade. A Bíblia do Peregrino, as notas de rodapé, elas são bem grandes, elas chegam a ser 2 terços, né, de cada página, por isso que ela é uma Bíblia bem grossa e tem uma nota bem farta, que nos ajuda bastante na compreensão dos textos, né, da palavra. E como eu gosto de dizer, o melhor estudo bíblico, a melhor técnica de se estudar a Bíblia é lendo. Pense no programa bom, é ler. Ler a palavra ajuda bastante. E em seguida, fazer esse estudo. Eu tenho uma amiga que ela começou a fazer isso. Ela recomeçou a fazer a leitura da palavra, lendo e estudando cada capítulo que ela lia, cada trecho da palavra, com a pastoral, Ave Maria e Jerusalém. E eu digo, quem quer mesmo crescer no conhecimento, na profundidade, leiam essas 3 Bíblias, como eu estou colocando para vocês hoje, né? E dentro dos objetivos das notas de rodapé da Bíblia do Peregrino, tem a exegese e a teologia. Eles fizeram as notas, né, com base nesses 2 objetivos, o exegético e o teológico. O teológico não só espiritual, mas pastoral também. E aí ele aprofunda. A outra... Esse texto, como estou colocando, dá para você dar uma pausazinha aí e lendo, que vai ajudar também. E a outra Bíblia, como eu já tinha falado, é a TEB, que é a Bíblia a tradução ecumênica da Bíblia. É uma tradução para o português, da tradução que já foi feita na França, né? E esse projeto foi em 1963 que começou, por inspiração de um padre dominicano, que chamou outros padres, né? E chamou outros protestantes também, e eles primeiramente buscaram um dos livros mais complexos de tradução, que é a Carta aos Romanos. Quando eles terminaram, eles disseram, se nós conseguimos traduzir Romanos, então vamos traduzir logo o Novo Testamento. E fizeram essa tradução do Novo Testamento, e depois fizeram uma publicação primeiramente do Novo Testamento. Em seguida, em 1975, 1976, quando eu estava nascendo, né, foi feito também uma revisão desses textos, e o Antigo Testamento foi feito também uma tradução. Em seguida, eles levaram esses textos para os ortodoxos, e mais ou menos 100 críticos, né, que fizeram seus pareceres e conseguiram lançar uma primeira edição. Em 2004 foi feita uma revisão da tradução do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que corresponde também à Torá judaica. Daí então foi feita essa tradução ecumênica da Bíblia, que tem notas de rodapé, introdução aos livros, bem significativas. Acredito que
é importante a gente estar dando uma lida. Vou dar uma pausa aqui, peço que você considere os erros que estiverem aí da gravação, minha primeira gravação, e depois nós vamos estar fazendo outras gravações também, dando uma melhorada aí no nosso áudio, que eu tô com meus filhos aqui também fazendo barulho e não dá para fazer bem feito. Então dê aí sua curtida, compartilhe e vamos crescer nesse conhecimento.